E aí, olha o que aconteceu. Eu passei por todo o processo seletivo, eu ia trabalhar com o Sandro Cerca, fiz todo o treinamento, aí o Sandro falou assim, olha, amanhã você precisa trazer tua habilitação para você pegar a chave do carro. Eu falei, oi? Precisa de habilitação? Aí ele, precisa. Eu falei, mas eu dirijo 100. Germani, socorro! Como que a companhia multinacional vai entregar um carro na mão do funcionário sem uma CNH? Socorro, Germani. Olá, queridos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Beauty Mind, o nosso podcast desenvolvido para tratar de bem-estar, beleza, cuidados dos cabelos, cuidado da vida, cuidado da alma, falar de amizade, falar de muita coisa boa. Hoje eu tenho o prazer enorme de entrevistar um grande amigo, uma pessoa maravilhosa, um cara que, além de ser muito divertido, é uma pessoa que quando eu lembro dele, meu coração já quer rir, já quer sentir essa alegria gostosa. Mas é um profissional de mão cheia, é um cara, um exemplo de garra, de um cara aguerrido, de um cara que é determinado, que não tem limites para poder buscar os seus sonhos e ajudar pessoas. Essa é uma característica de Germani Martins. Seja muito bem-vindo, Germani, meu querido. Obrigado, Davi. É um prazer, né? Uma honra ser convidado para participar desse podcast. E às vezes quando eu assisto alguns podcasts assim falando um pouco sobre a beleza, ou até mesmo de algumas que eu tenho assistido muitos podcasts para ajuda as pessoas que têm passado por alguns problemas de terapia, essas coisas, acho que o podcast é importante para a gente falar um pouco da gente e tentar passar a melhor mensagem para os outros, né? Com certeza, com certeza. Eu vou fazer uma breve introdução do Germani para que vocês possam conhecer um pouquinho só dessa pessoa incrível. Vamos lá, Germani Martins é formado em Estética e Cosmetologia e atualmente estuda Biomedicina. Ele tem 22 anos de formação e atua na área da beleza há 20 anos. Trabalhou para Embeleze, L'Oréal, onde nós nos conhecemos, Brae, Beox, que fala o nome dessa marca? Beox. Beox Professional, isso. E entre outras marcas, né? Você também foi da academia, você trabalhou também para a rede do Walter Coiffer. E foi... qual foi a atividade que você desenvolvia na rede do Walter? Então, da rede Walter, eu era coordenador técnico da rede, né? Então, verdade. O pessoal ia para dentro do centro técnico, né? Eu cuidava do salão escola e também supervisionava toda a rede dos cabeleireiros, entendeu? Bacana. Hoje o Germani é um empreendedor, tem um salão referência em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e está ligado diretamente a toda a parte de empreendedorismo e gestão de negócios de beleza. Germani, muito bem-vindo ao Beauty Mind, é um prazer ter você aqui. Sempre que eu tenho gravado com alguns amigos, o teu nome está sempre na minha cabeça, eu falei, eu tenho que dar um jeito de ter o Germani, mas você também é um cara que tem uma agenda muito puxada, é muito difícil você conseguir parar. E está empreendendo, está batalhando também, então isso é desse jeito mesmo. E eu estou muito feliz que você está aqui. Gente, o Germani, a gente trabalhou juntos na L'Oréal. E foi uma experiência maravilhosa. O Germani é um ser humano de um senso de humor que é único. Eu acho que é único. Eu não conheço ninguém que tem um senso de humor igual ao seu. Nem aqui, nesse lugar. Porque o americano tem um senso de humor meio sarcástico. Mas você consegue misturar tudo, cara. Você é um cara incrível. E, além de tudo, você é muito competente no que você faz. Você tem uma característica sua que eu acho que é fantástica, que você consegue trazer esse humor, trazer essa leveza, trazer essa amizade, né, essa relação gostosa para o dia a dia do trabalho, mas não perde o foco do trabalho. O trabalho é a prioridade. Sim. E isso você torna o ambiente mais fácil para a gente poder trabalhar. Isso é uma coisa gostosa. Germani, eu queria te perguntar uma coisa. Eu queria te perguntar
como que foi o início da sua carreira como cabeleireiro? Como é que você decidiu que você queria entrar para essa área? E também queria que você se apresentasse. Fala de você. Então, na verdade, como você falou, né? Eu estou há 22 anos na área, né? Eu me formei há 22 anos pelo Instituto Embeleze mesmo. Não tinha nenhuma perspectiva, porque eu nunca gostei de fazer cabelo, eu não gostava de cabelo. Só que eu trabalhava dentro de uma loja de noivas, e uma amiga minha, a gente conversando e tal, aí eu mexia no cabelo das noivas, falava assim, olha, faz esse penteado, faz não sei o quê, preso solto, eu só fazia penteado preso solto, faz preso solto com cacho, faz... Aí ela olhou pra mim e ela falou assim, nossa, você tem uma pegada pra cabelo, que não sei o quê. Eu falei, é sério? Ela é. E aí tinha aberto uma Embeleze do lado da loja que eu trabalhava. Tanto que eu fui aluno 002 da matrícula da loja. Aí ela falou, não, entra pra lá pra você fazer o curso. Só que assim, eu sempre fui muito louco, né? Assim, hoje não tanto, né? No auge dos 40 anos, né? A gente não se permite muita loucura, entre aspas. Mas assim, eu era muito louco. Aí eu falava assim, tá bom, vamos fazer. E aí eu fazia, só que eu não ia no curso. Aí eu falava com a professora que eu queria lavar o cabelo das mulheres com luva, né? Porque eu tinha nojo de mexer no cabelo. Aí eu matava a mãe, tia, avó. Todo mundo não ia pro curso que fulano tinha morrido. E quando era época de prova, eu levava um ursinho, uma caixa de bombom de presente para minha professora. E aí, no final, pronto. Só que ela era uma pessoa que ela era igual a mim. Porque assim, Davi, eu não tive oportunidades na minha vida, né? Assim, eu comecei a trabalhar muito cedo, porque falando um pouquinho sobre a questão antes da beleza, eu lembro que eu tinha um sonho de comprar uma calça Calvin Klein. E aí, meu pai falou para mim assim, olha, eu não vou comprar essa calça para você. Se você quiser, eu vou comprar a calça da Taco. Tanto que eu tenho horror a Taco. Aí eu falei assim, bom, então eu vou comprar para mim. E aí depois, no resumo, a gente se encontrando, e aí eu falo muito sobre gratidão também, né? Hoje, quando eu tenho algum tipo de evento, eu convido ela para participar e eu sempre falo isso, porque ela foi uma pessoa que foi extremamente importante. Eu não tinha dinheiro para ir almoçar, ela pagava meu almoço, ela pagava minha passagem, ela falava assim, você é um péssimo cabeleireiro, você não sabe fazer cabelo, você não sabe dirigir, você não sabe... eu era muito louco, né? Ela falou assim, mas eu vou te botar para você dar aula, você vai ser coordenador da Embeleze, você tem que ter uma profissão. E aí, ela foi que me direcionou, né? Então aí da Embeleze, eu comecei a dar aula, eu lembro que eu ganhava R$3 por hora a aula. Olha só. E aí... ela falava assim, vamos embora. E aí comecei a trabalhar. Eu peguei turma de segunda a sábado, de 8 da manhã até as 10 da noite. E trabalhava muito, saía muito com ela também para a gente fazer cabelo, penteado. Então, daquela época, quando eu lembrei que meu pai, né, não quis comprar aquela calça para mim, que eu comecei a trabalhar dentro da feira, vendendo roupa plus size, pijama, camisola, para eu conseguir comprar minha calça Calvin Klein, né? Eu tive que aceitar para minha vida que o que eu queria para minha vida não era o que minha família queria. Então eu tive que seguir o meu rumo e fui, né? E aí, dentro disso, eu consegui sair da... Como é que se diz? Sair da Embeleze, fiquei na Embeleze, eu trabalhei na Embeleze da Madureira, depois eu fui para a Embeleze de Copacabana, fiquei lá como coordenador, e aí fiquei na freguesia também, que era freguesia e Peixinhos e Taquara, e aí pronto. Saí dali e aí entrei para L'Oréal. Entrei para L'Oréal para a área de desenvolvimento de produtos, que foi lá onde eu conheci você. Na época, eu fiz o teste com o Alexandre Rodrigues, que é um amigo querido até hoje, né? Recentemente eu trabalhei com ele na Ana Hickman, mas o Alexandre era uma pessoa extremamente difícil de lidar, né? Mas eu falei assim, eu tenho que conquistar esse cara para eu entrar aqui, eu tenho que entrar aqui, eu estou desempregado. Aí... fui fazer uma escova horrível. Aí eu falei com ele assim, me dá essa oportunidade, eu vou saber trabalhar. Aí ele, olha, gostei de você, vou botar você lá. Aí encontrei você, né, Davi? Aí já era 2 doidos dentro de uma sala, junto com a Rita, junto com o Alexandre. E aí dali eu tinha só 3 meses para mostrar quem eu era, né?
E tinha Márcia, tinha Marcinha. A Márcia, isso. A Márcia A Márcia é maravilhosa. Ela tá lá até hoje na L'Oréal. Tá lá eu até hoje. Eu acho que ela é gerente de algum departamento lá na L'Oréal hoje. Ela cuida de educação. Maravilhosa. A L'Oréal é muito boa porque quem ficou, né? Quem ficou ali cresceu, né? Como, por exemplo, a gente cresceu também, porque aí naquela época eu tinha 3 meses para ficar. Eu tinha recebido a oportunidade, a proposta para trabalhar dentro do Instituto com a Sheila, e aí a Zuccarelli foi e também me chamou para conversar praticamente no mesmo dia. E aí a Sheila falou assim, olha, eu preciso muito de você, porque você também participou da ideia do Instituto, na época que a Valesca também estava, o Alan e tal. E aí a Zuccarelli me ligou, eu me lembro como se fosse a Zuccarelli me ligou, ela falou assim, olha, eu também quero muito você, mas assim, vou deixar na sua opção o que você quer, o que você vai querer. Aí eu pensei, falei assim, bom, sabe o que eu vou fazer? Vou entrar com a Zuccarelli, seja o que Deus quiser. Aí eu conversei com a Rita na época, aí a Rita falou assim, não, vai sim. Aí a Zuccarelli me chamou, a Zuccarelli estava... Aí, na verdade, foram chamados, acho que quase 40 profissionais que eram para trabalhar no Brasil todo. Eles queriam fazer um trabalho de cursos dentro das lojas de cabeleireiro, tipo Exala, que hoje já não é mais Exala, né? Então, assim, aí ela me convidou, a gente foram montadas apostilas, tal, nós fizemos 30 dias de treinamento, e aí eu comecei a trabalhar fazendo isso pelo Rio de Janeiro. Só que aí eu fui, né? Eu peguei as malas, eu me lembro que eu ia para dentro da rodoviária Novo Rio com 5, 6 malas, com produto, com ampola, com não sei mais o quê, e ia para Campos de Goytacazes, Macaé, São Francisco de Itabapoana, BH, aí ia para Salvador, ia para tudo quanto é lugar. E aí eu comecei a desbravar esse Brasil com a educação L'Oréal, né? Era um projeto que a L'Oréal tinha. Só que, na verdade, o projeto não deu muito certo, porque o que acontecia? O que aconteceu? Era muito produto distribuído, era tudo, não tinha controle. E aí eles encerraram esse projeto e a Zuccarelli perguntou para mim assim, olha, agora eu quero vou trabalhar com distribuidores, topa ir comigo? Eu falei, vamos embora. Aí eu comecei a trabalhar com distribuidores, desenvolver os distribuidores dentro da sua área, né, da sua zona. Aí trabalhei desenvolvendo eles, treinando o pessoal. Estava na época do lançamento de Inoa, né? E os distribuidores estavam todos loucos para saber o que era Inoa. E eu me lembro que a gente tinha feito o desenvolvimento de Shinoa, né? Lembra? Que era extensa com Inoa. E aí comecei a fazer isso e trabalhei bastante. Só que a L'Oréal tem um negócio que eu esqueci o nome, que de 6 em 6 meses você fazia uma reunião, preenchia um formulário, que era para ver se você estava bem ali no teu desenvolvimento. Era uma avaliação de desempenho. Uma avaliação. Né? E aí, nessa avaliação, na época, o Claudinei trabalhava muito comigo, com os distribuidores, e os distribuidores cresceram muito com o trabalho que eu desenvolvi para eles, né? E aí eles me ofereceram fazer um trabalho de vendas. Eu peguei, à época, o Geraldinho era um vendedor nato da L'Oréal, ele ficou doente, e aí eles me chamaram para ficar, né, para trabalhar na área que o Geraldinho trabalhava. Aí era Itaperuna, Bom Jesus, Campos, Quissamã, Rio das Ostras. E aí, olha o que aconteceu. Eu passei por todo o processo seletivo, eu ia trabalhar com o Sandro Cerca, fiz todo o treinamento, aí o Sandro falou assim, olha, amanhã você precisa trazer tua habilitação para você pegar a chave do carro. Eu falei, oi? Precisa de habilitação? Aí ele precisa, mas eu dirijo 100. Gemani, socorro! Como que a companhia multinacional vai entregar um carro na mão do funcionário sem uma CNH? Socorro, Gemani. Falei, gente, o que eu faço? Aí entrei em contato com uma amiga minha, eu falei, faz uma habilitação aí falsa. Ela, que isso? Ninguém faz isso. Não pode. Aí ela falou assim, eu falei, meu Deus, mas eu tô na autoescola, mas eu não fiz ainda a prova. Aí falei, meu Deus, eu perdi meu emprego. Aí eu fui lá, conversei com o Sandro no dia seguinte, falei, Sandro, olha o que acontece, tô com um problema. Um problema e uma solução. Aí ele, o quê? Falei, eu não tenho habilitação, tô no processo ainda, mas, em contrapartida, eu posso trabalhar, eu trabalho no ônibus, vou de ônibus.
Aí ele falou, Germani, não existe vendedor da L'Oréal ir de ônibus, levar produto, que não sei o que. Eu falei assim, Sandro, pelo amor de Deus, eu não posso perder esse emprego. Qual é a meta? A meta era 250 mil. Ele falou, eu falei, eu vou bater essa meta. Pode ficar tranquilo. Aí ele me deu a área. Niterói, Itaboraí, né? Aquele lado lá. Baixada Fluminense. Meu Deus, isso tudo para fazer de ônibus é difícil. Davi. É difícil, porque é uma distância muito grande e um trânsito infernal do Rio de Janeiro. E outra coisa, eu tinha que levar pelo menos uma mala ou uma bolsa com os lançamentos. Né? Lançamento, computador, iPad, tudo, né? E correndo o risco de alguns meninos curiosos te encontrarem e quererem ver o que tem dentro da sua mala, né? Hoje eu não faria, né? Na época, fui muito abençoado. Davi, eu sei que eu trabalhei um mês inteiro. Eu fui para Volta Redonda, eu ia para Nova Friburgo, eu ia para Paraíba do Sul. Era muito grande a minha área. Mas olha... Bateu a meta. Eu na verdade, eu bati com 100 mil a mais. Olha só. Porque esse público todo, como o Geraldinho já trabalhava muito tempo na L'Oréal, então assim, ele tinha mais idade, ele já devia ter uns 50 e poucos anos. Sim, ele Geraldinho, ele era um querido, todo mundo adorava Geraldinho. Isso, e ele não viajava mais. Para você ter uma noção, eu fui para Itaperuna, eu fui atender uma cliente lá, que ela não comprava há 3 anos. Ela só comprava, tipo assim, R$1.000, R$2.000. Eu fechei com ela R$35 mil. Oh, que maravilhoso. Que maravilhoso. Aí fui visitando, fui em Campos, fui falar com a Carla Bernardes, fui falar com Simone Robaina, fui falar com Leonardo, do Ideale, todo mundo. Aí todo mundo foi comprando, eu fui batendo a meta. E aí, e fazendo a prova da autoescola. E a autoescola não parava. E aí você não sabe, no dia da prova da autoescola, o que aconteceu? Eu tinha feito todo o simulado, tinha feito tudo direitinho. Eu ia fazer a prova na Urucrânia, que é um bairro que tem aqui quase Campo Grande, sei lá, só que é um bairro bem perigoso. Aí, na madrugada, teve toque de recolher, teve tiroteio, não pôde fazer na Urucrânia, eu fui fazer em outro lugar que eu não sabia nem qual era o percurso. Mas passei. É por isso que o nome do teste chama baliza, porque tem bala. Tô brincando, tô zoando. Mas passei com excelência. Aí liguei pro Sandro, a primeira coisa, eu falei, Sandro, passei. Ele, caraca, graças a Deus que eu sabia que ia fazer. Germani, eu fico imaginando como é que foi a sua prova prática. Eu fico imaginando o que você fez com aquele avaliador, aquele instrutor dentro do carro da autoescola. Germani do céu. Você dirige bem? Você dirige bem, Germani? Não, hoje eu dirijo muito bem, né? É engraçado que no dia da prova, da avaliação, eu tinha feito a primeira que eu fui reprovado, eu tinha feito com uma mulher e um homem. Olha como é que foi. Acabou a prova, ele falou assim, você tá reprovado. Eu falei, moço, eu não posso ficar reprovado. Quanto que o senhor quer? Aí ele quer ser preso? Falei, não. Aí ele, então desce do carro. Aí desci. Aí na segunda prova, eu fiz a baliza maravilhosa. Aí foram 2 mulheres. Aí as meninas falaram assim, olha, você acertou muito na baliza. Fica calmo e segue. Aí fiz, voltei, depois comprei um suco de maracujá para elas, um salgadinho. E a gente ficou de boa. Misericórdia. Gente, essa história de Germani é uma história maravilhosa, porque o Germani, o que ele está mostrando para nós, né? Que a gente pode muito mais, que não tem limitações. Nós, às vezes, nos limitamos, nós olhamos para as circunstâncias e, antes de tentar, a gente já dá o passo atrás. Antes de tentar, a gente já viu que não era possível. E você não é essa pessoa, você é um cara que, quando você quer algo, você é aguerrido, quando você quer algo, você é determinado. Você busca essa coisa, essa solução para a sua vida. Quando você saiu da L'Oréal, você foi imediatamente para qual companhia? Você foi trabalhar para quem? Quando eu saí da L'Oréal, eu fiquei uns 4 meses parado estudando, porque eu fui para... Eu recebi uma proposta para trabalhar no Edson Freitas. E aí fui para Edson eu Freitas. Me lembro do Edson Freitas, eu me lembro. Foi, isso aí. Aí no Edson Freitas teve uma confusão lá, da gestão deles lá, e assim, eu saí, e aí você me chamou para fazer uma visita no pessoal da Juliana Paz.
Eu me lembro. E aí você estava desenvolvendo a Oil Therapy, né? Foi. E a gente começou a fazer um trabalho com o pessoal da Juliana Paz. E aí eu me lembro, aí a gente começou a andar. Eu acho que você tinha uma EcoSport na época. E aí acho que você ficava algum tempo aqui, mas acho que você também ia lá para casa dos seus pais, que era lá no quilômetro 32. Isso, e eu morava, isso lá em Nova Iguaçu. E eu morava em Anchieta, Deus me livre. Né? Aí eu falava assim, Davi, pode me deixar aqui no canto que eu pego um ônibus ou um táxi. Eu me lembro até hoje, você falava assim, não, meu amigo, quem leva é o carro, não sou eu só tô aqui só. Aí até hoje eu gravo isso, né? Quando eu tô aqui, o pessoal fala assim, não tem problema não. Eu falei, gente, quem leva é o carro, deixa eu levar. Aí eu tava em Anchieta. Aí você falou, aí eu tava com você, eu recebi uma ligação do pessoal do Walter. Aí você falou assim, amigo, se for melhor para você, mete as caras, porque a gente tá junto. Eu falei, então tá bom. Aí fui lá, fiz a entrevista com a Rede Walter, e aí fui pro Walter. Fiquei no Walter, automaticamente o Walter me abriu várias portas, assim como a L'Oréal me abriu. Aí dentro do Walter eu trabalhei para Gama, fiz parceria com a Gama, desenvolvi a Braé, né? Porque a Braé, quem desenvolveu a Braé toda, Rio de Janeiro e Brasil, fui eu, porque eu conheci a Braé com o Bom Daniel, né? No início do projeto do Renato. No início do projeto, e aí o distribuidor me pediu para fazer um desenvolvimento da Braé, botei a Braé dentro do Walter, fizemos cursos, né? Aí desenvolvi, a Braé me chamou para ser o coordenador da marca, só que aí o que eu fazia? Eu trabalhava para o Walter, aí eu falei, Walter, eu não quero perder essa oportunidade. A Walter falou assim, olha, então você fica como MEI, trabalha para mim e faz uma parceria para eles, tá bom. Só que aí depois de um tempo, o meu ciclo no Walter meio que se encerrou, mas assim, foram 5 anos dentro do Walter, desenvolvendo pessoas, né? Desenvolvendo cabeleireiros, as franquias novas que estavam se abrindo. E eu quero fazer um complemento aqui. Quando a minha vida passou por várias mudanças, né? Eu fui morar em São Paulo, e eu fui para São Paulo para trabalhar para Cadivel, e fui gerente da Cadivel em 3 áreas dentro da Cadivel. Depois eu montei uma distribuidora de cosméticos e a gente tive meu sócio e a gente trabalhou rodando muito. Eu fiz o desenvolvimento dessa marca, a Oil Therapy, que depois foi vendida para um empresário árabe. Essa marca hoje vende lá para o mundo árabe. Dubai, Bahrein, Catar, vende lá. E aí houve um período da minha vida que eu quebrei financeiramente. E aí eu literalmente não sabia mais o que fazer, né? Então é aquele momento que você vai até o fundinho do poço, né? Você quica lá, porque não tem mais para onde descer, né? Não. Você vai chegar no limite, você só pode olhar para cima, e em cima está Deus, é Ele que te ajuda, né? Então, quando eu voltei para o Rio de Janeiro, eu precisava muito de ajuda, porque eu tinha que recomeçar de algum ponto. E o meu ponto para recomeçar era voltar a ser cabeleireiro, voltar a trabalhar na minha área. E aí eu tive um amigo que me recebeu no Rio, que também era dono de um salão da rede da Juliana Paz, que ele me ajudou muito, porque ele me levou para casa dele, porque meus pais moram longe do movimento, né? Lá o quilômetro 32 é muito longe. Eu fui criado lá, mas ele é muito distante. Ali é Seropédica, né, Davi? Ali é do lado de Seropédica. Ali é um entroncamento entre Rio, Nova Iguaçu, Seropédica e Itaguaí. É um entroncamento. Então, o Hudson, ele era dono do Juliana Paz, do condomínio Mansões, na Barra da Tijuca. E o Hudson me levou para casa dele. E o Hudson me deu o acesso ao aplicativo do Uber dele para me levar para as entrevistas de emprego, para eu buscar. O Hudson me deu dinheiro. Ele falou, você vai comer, você vai andar, você vai ter que se mexer, você precisa disso aqui. E são coisas que você nunca vai esquecer na sua vida. E você me abriu as portas para eu ir para a Rede Walter. Eu tenho uma gratidão muito grande a você. E através da nossa amizade, e através da nossa competência, você me levou e eu fui gerente do Walter Coifé do Shopping Recreio. Sim. E eu tenho uma gratidão enorme a você, meu amigo, porque se em algum momento
eu fiz por você, você fez por mim, e é essa troca maravilhosa que faz as amizades serem duradouras, profundas. São muitas histórias de vida, às vezes você está em cima, às vezes você está embaixo. Sabe aquele símbolo da roda da fortuna que tem no tarô? Né? A roda da fortuna, a carta da roda da fortuna, você vê o rei e a rainha caindo de cima do trono, em cima da roda. E, na verdade, é isso. Em alguns momentos da sua vida você pode estar brilhando lá em cima, mas vai haver momentos que a vida vai fazer movimentos e você pode não estar tão bem. E as amizades verdadeiras, cultivadas, trabalhadas, respeitadas, elas perduram. E sempre haverá uma mão estendida para você. Então, você é um cara que eu tenho uma gratidão enorme. Te entrevistar hoje vai muito além de ter um conhecido, de ter um amigo. Não. Te entrevistar hoje é contar para as pessoas uma história de amizade, uma história de vida. Sim. E saber que você está bem, saber que você tem o seu empreendimento, saber que você está evoluindo, isso me deixa muito feliz. Porque quando eu vim aqui para os Estados Unidos, há 6 anos atrás, eu vim numa condição difícil. Eu vim devendo a uma pessoa, eu vim devendo 5 mil a uma pessoa, $5.000. Então você tem que batalhar para poder pagar essa conta e você precisa caminhar. Tenho muita gratidão, a amiga que me ajudou a chegar aqui, muita gratidão, mas cada um de nós tem o seu caminho, você tem que traçar o seu caminho, você tem que buscar o seu caminho. Então eu passei por muitas coisas, desde Miami até aqui. Né? Então hoje eu estou em Austin, na capital do Texas, e batalhando, tenho meu salão, consegui fazer minha linha de produtos, Germani, eu consegui fazer a Hair Healing, então tenho hoje uma queratina, tenho um leave-in multifuncional e tenho um óleo light, e são produtos que os meus clientes, olha, ainda não fizemos o lançamento, ainda não fizemos nenhum movimento de merchan, e os clientes estão comprando assim fielmente, é uma alegria isso. E eu fico feliz porque quando a gente é aguerrido, quando a gente tem essa força, essa gana de ir para frente, o universo responde. Sim. E a sua história é uma história assim. É uma história que desde o início nada te parou. As opiniões das pessoas, as probabilidades, nada te parou. Então, eu sempre vi você se reinventar. E às vezes a circunstância não era boa. Às vezes a circunstância era difícil. Germani, eu já passei por um momento em São Paulo que eu contava que teria entrado na minha conta a venda de um kit de progressiva. E a pessoa que comprou viajou para a Alemanha, se eu não me engano, um cabeleireiro, e ele não me pagou, ele deixou para me pagar depois, mas ele não me avisou. E aí eu fui no mercado para comprar vegetais, tipo sacolão. E na hora de passar o cartão não passou. Como esse mercado é um mercado que eu sempre ia, ele era perto da minha casa, chamava Natural da Terra, em São Paulo. A menina do caixa, ela me conhecia, que eu sempre fazia uma piada com ela, a gente sempre falava, e ela olhou para mim, ela me viu muito sem graça, porque a minha cara não mente, e ela olhou para mim e falou assim, ela olhou o cartão e viu o meu nome. Ela falou, seu Davi, o senhor está sempre aqui. Faz assim, ó, deixa as suas compras aqui. O senhor mora aqui do lado, não mora? Eu falei, moro. Vai em casa, pega o dinheiro e volta. Cartão é assim, às vezes o chip está danificado e não passa. E tinha um monte de gente na fila. E aí eu fui na minha casa, obviamente eu não tinha o dinheiro e não voltei para buscar o alimento. Mas a gente passa por situações assim na vida. A vida pode ter situações assim. Sim. E a gente não perde o brilho. Eu nunca vi você reclamar. Eu nunca vi você mudar a sua feição. Você passou por altos e baixos e você sempre se manteve firme. A sua positividade é o que te trouxe até aqui. E essa é uma característica de Germani Martins que nunca pode morrer. Sim. Sabe, eu tenho gratidão pela tua amizade e fico feliz de saber que hoje você está construindo o seu negócio. Me conta um pouquinho do seu salão, fala para mim como é que está o seu salão. Como é que é o nome? Então, meu salão foi uma ideia, né? Na verdade, quando eu conheci o Lucas, eu conheci ele dentro de um salão apresentando o Braé, e aí falei com ele assim, você está trabalhando aí, né? Mas trabalha muito,
que você não vai atender cliente? Eu estava fazendo desenvolvimento de Braille com distribuidores, né? E aí ele falou assim, não posso sair. Até cheguei a fazer uma proposta para a dona do salão, para ele trabalhar, tal, como cabeleireiro, que ele era assistente. Aí ela não aceitou, e aí a gente já estava começando a se relacionar. Aí nisso eu recebi a proposta da Braille. Eu tinha saído do Walter, só para a gente voltar na história. Eu saí do Walter em 2019. Quando eu saí do Walter, automaticamente a Braille eu fazia o trabalho para a Braille, mas depois o Renato entrou em contato comigo e falou assim, olha, eu preciso que você more em São Paulo. E aí, falei, meu sonho era morar em São Paulo, né? Eu fazia vários trabalhos para a L'Oréal em São Paulo, mas eu não morava. Falei, meu sonho é morar em São Paulo. Aí ele falou, então, olha, semana que vem você já está em São Paulo. E aí eu estava começando um relacionamento com o Lucas. Aí o Lucas falou assim, vai, talvez não é pra gente ficar junto. Eu falei, não, claro que não, a gente vai ficar junto, você vai ficar lá em casa, eu vou te ensinar a aprender a dirigir, você vai fazer os trabalhos que tem que fazer aqui, que eu me comprometi. Aí o Lucas não sabia dirigir, peguei o carro, começamos a andar pela Abelardo Bueno. Assina da autoescola, assina. Fui dando treinamento para ele no carro uma semana. Falei, você tá ótimo, dá para ir para Niterói, dá para ir para Nova Iguaçu, dá para ir para tudo quanto é lugar. Tô indo para São Paulo, pronto. Peguei as coisas, fui para São Paulo, fiquei no Airbnb durante 7 meses, depois a Braille me botou no apartamento. E aí o Lucas aqui foi desenvolvendo, foi atendendo os clientes, tal, isso aqui, e a gente montou um salão no Rio das Pedras. Só que aí entrou a pandemia. E na pandemia, ninguém no Rio das Pedras respeitava nada, né? Ninguém usava máscara, não usava nada. Aí eu falei, bom, vamos sair daqui. Vamos sair daqui. E tava tendo aquela coisa também de bloquear os bairros, né? Aí eu falei, olha, vamos sair daqui e vamos para outro lugar. Aí fomos para um bairro próximo da minha casa, que eu moro em Jacarepaguá, moro na Taquara. Aí pegamos uma lojinha pequena. Eu morei na Taquara, morei na Barro Alto. Eu moro na Taquara. Hoje eu estou efetivamente morando perto do Tanque, na Academia Aqua Center. Agora eu estou indo para Rodrigues Caldas, lá para perto da Passaredo, que eu peguei uma casa mais tranquilo e tal. Aí, resumindo a história, aí a gente veio para a loja na Taquara, uma comunidade. Porque a gente... Aquela minha garra, aquela minha força de vencer, meio que me deu medo quando eu fui montar algo com alguém. Aí, vambora, vamos trabalhar. Só que aí entrou a pandemia. E aí, início da pandemia, o que eu falei? Aí a gente escolheu assim, Lucas, vamos escolher. Ou a gente trabalha ou a gente morre dentro de casa. Aí nós fizemos promoção de mechas a R$129, né? Era muita mecha o dia inteiro. O Lucas trabalhava fazendo as mechas, eu ia lá, pegava as clientes, porque a gente morava na Taquara. A loja era lá dentro, era no interior da Taquara, então eu tinha que pegar a cliente lá embaixo, no centro da Taquara, no BRT, e levar. Já levei cliente para Xerém, já levei cliente para Madureira. Eu não tinha problema, tinha que trabalhar. Aí dali, o salão começou a crescer, falou assim, olha, vamos agora para a freguesia, não, Pechincha, para uma loja melhor. Aí pegamos uma sala, eu com medo da sala, de pegar a sala, sair daquele aluguel que era pequeno, outra sala, condomínio, tal, isso, aquilo. Aí pegamos. Aí, 2 meses depois, teve a oportunidade de a gente pegar outra sala do lado. Aí pegamos a outra sala do lado, e aí o Lucas começou a montar uma equipe maior. E aí pronto, ficamos 2020, vamos botar aí, 21, 22, 23, quando foi no início de 24, a gente decidiu mudar. Queríamos ir para uma loja de chão. Nós saímos de uma loja de 50 metros quadrados para uma loja de 300 metros. Então hoje a gente tem um salão no centro do Pechincha, ali perto do Castelo dos Vinhos, né? Área boa, área muito boa. Nós temos 10 cadeiras, são 11 funcionários. E hoje a gente tem a ala estética, tem cabelo, unha. Por isso que eu resolvi fazer a biomedicina. Estou no 4º período de biomedicina, porque eu estou fazendo um trabalho junto com uma biomédica e eu gosto da parte estética. E hoje o salão, ele chegou, assim, claro, né? A gente quer muito mais, né? Eu pretendo, em 2027, criar micro franquias, né? Para ajudar microempreendedores.
entendeu? Tem um projeto para ajudar microempreendedores, para eles saírem daquela ideia de pegar uma... Porque muita gente monta o salão e não sabe desenvolver. E é tudo muito difícil. Eu comecei como micro mesmo, com uma cadeira. E olha quantos anos de experiência eu tinha. Porque o meu salão hoje vai fazer 6 anos. Eu sou formado há 22, eu tenho 20 anos de experiência. Então, mesmo com 14 anos de experiência, contando com os 6 anos que tem agora, que são 20, eu comecei do zero. Eu comecei sem dinheiro mesmo. Né? E foi. E hoje a gente está aí. Então, assim, hoje o meu foco, o salão funciona, né, como ele tem que funcionar, com a equipe trabalhando. E eu hoje trabalho muito na gestão de pessoas, né, para desenvolver pessoas que desejam ter o seu próprio negócio ou que talvez tenham dificuldades. Assim, hoje nós somos uma referência, porque o Lucas trabalha muito bem na parte de mechas, né, um salão especialista em mechas, e o nosso preço é o melhor da região, porque hoje você vê salões aqui que os preços são altíssimos, né? Então, assim, claro, cada um para o seu público. Não tenho nada que falar, mas assim, a gente preferiu trabalhar com preço justo e quantidade e qualidade. E aí nós estamos hoje com LA Beauty Concept, na verdade, porque é Lucas Azevedo Beauty Concept. Então, estamos com ele aí, vai fazer 6 anos. E estou também, junto com o Lucas, né, desenvolvendo uma marca de produtos, porque eu acho que é importante para a gente, né? A gente que trabalhou muito em desenvolvimento, viu criação, né? A gente sabe o que é ter produto, né? Então, assim, é paixão, né? É paixão. E a gente não cria produto, às vezes, para ganhar dinheiro. Claro, se amanhã aquilo ali bombou, que bom. Mas a gente cria por paixão, porque se fosse para ganhar dinheiro, você tinha largado a Oil Therapy de qualquer jeito, a Patauá Brasil de qualquer jeito, e você não ia estar desenvolvendo uma nova marca. Então, assim, é mais paixão do que vontade de ganhar dinheiro. O dinheiro é consequência. É verdade. Eu posso dizer para você que quando eu comecei a desenvolver essa linha nova, o grande objetivo era entregar para as mulheres algo que fosse verdadeiro, algo que funcionasse. Porque as mulheres não têm tempo para cuidar delas mesmas. Elas não têm tempo, elas trabalham, são mães, são esposas. Então, a ideia é que ela tenha um produto com a matéria-prima de verdade, que não seja só um apelo de marketing. Que tenha a matéria-prima. Que quando ela colocar aquilo no cabelo dela, ela sinta uma diferença. Então, o uso contínuo de um leave-in, um leave-on, um óleo que tenha as propriedades que você afirma que tem, vai trazer recuperação para o seu cabelo. Vai trazer benefício. É um produto que fica no seu cabelo o dia inteiro, não é um condicionador, uma máscara que você aplicou e tirou. Ele fica no cabelo. Né? E uma queratina especial, com ácidos mais orgânicos, mais leves, com blend de óleos orgânicos. Poxa, eu trabalho com um blend que tem 11 óleos orgânicos. É uma matéria-prima caríssima. Então tem óleo de toda a parte do mundo, tem óleo brasileiro, tem óleo mediterrâneo, tem óleo de todo lugar. E quando a gente faz algo que a gente acredita, Germani, a gente trabalha com a verdade. E manejar com a verdade gera para nós uma energia de retorno incrível. Sim. Essa é a lei universal. Muitas pessoas, elas mentem para si mesmas. Elas pensam que estão fazendo os outros de trouxa. Elas pensam que podem enganar a todos. E, na verdade, elas não conseguem nem se auto-enganar. Porque quando você não entrega aquilo que você se propõe a entregar, esse sucesso ele é perene. Ele vai durar até a página B. E é logo ali a página B. Sim. Muitas pessoas estão esperando que o outro reencarne para pagar as suas dívidas. Não precisa não. É na esquina, tá logo aqui na frente. O karma é instantâneo, é aqui, ó, é na vida. A gente acha que é só a telefonia, só o iPhone que evoluiu, só os smartphones, só computador, a inteligência artificial. Não! O sistema vital, as energias universais, eles também evoluíram. Sim. Olha como é que as pessoas hoje têm a capacidade de reconhecer coisas. Né? Nós vivemos numa humanidade que era dividida em pelo menos 2 seções, a trágica e a da esperança. Né? Quando você olha para a humanidade hoje, você tem guerras, você tem crianças sendo mortas aos montes, idosos. Como é que um idoso vai sair de uma faixa de Gaza? Você já parou para pensar como é que uma senhora, um senhor que tem problema de coluna,
Sabe, uma criança que de repente tem uma deficiência, como é que essa pessoa sai da Ucrânia? Como é que essa pessoa foge de uma faixa de tiroteio no Rio de Janeiro, numa comunidade carioca? Sabe, às vezes você está dentro de um local. Quantas vezes eu voltando para minha casa, o trem parava numa estação e tinha que ficar parado lá um tempão, porque estava tendo um tiroteio na próxima estação. E hoje ainda pior, né? Dizem que hoje ainda está pior, né? Está mais fora de controle, né? A região que você falou, você morou na Taquara. Eu moro, que é Jacarepaguá. Antigamente, quando você falava que você morava em Jacarepaguá, as pessoas sonhavam. Jacarepaguá. Que Jacarepaguá Barra era do lado, né? E assim, e hoje a gente está mesmo do lado, porque criaram a Transolímpica, né? Mas assim. Tá muito pertinho. A gente está numa guerra. Eu tô saindo da casa que eu moro, a minha casa. Hoje eu tô saindo de uma casa que são 500 metros quadrados, que é onde eu consigo ter todo o meu conforto. Mas eu não moro numa casa de condomínio, para ir para uma outra casa dentro de um condomínio, porque eu preciso de segurança, porque não dá. Infelizmente, hoje, qualquer lugar no Rio de Janeiro, você não tem mais segurança. A segurança pública se acabou. É uma pena a gente ver os nossos governantes, porque não é uma questão de falta de recursos, não é uma questão de falta de dinheiro. Não. É uma questão de administração pública, é uma incompetência e uma inapetência absurda. Nós elegemos pessoas que não têm a menor capacidade de gerir um município, um estado, um país. E aí, ao invés da gente lutar pelos nossos direitos, o que a gente faz? A gente veste camisas de time, nós assumimos políticos de estimação, e começamos a brigar com os nossos compatriotas, com os nossos conterrâneos, com as nossas pessoas, em nome de alguém que está nem aí para a sua vida. Isso aí. É uma imbecilidade da nossa sociedade que me irrita. Me irrita quando eu vejo isso. Por que eu estou vestindo a camisa de um time? Por que eu estou vestindo a camisa daquela pessoa? Eu deveria vestir a camisa do meu país, do meu município, do meu estado. Eu deveria brigar para que todos tivessem no coletivo uma vida melhor. E não é. E não é assim, as pessoas se perdem nessa imbecilidade da vida moderna, acreditando em algoritmo, acreditando em Instagram, acreditando em fake news, acreditando em um monte de besteira. Né? E a internet ela veio para ajudar muito, mas ela também veio para prejudicar, né? Então, e as pessoas elas não querem mudar, por isso que a gente está tendo muitas pessoas precisando fazer terapia, se cuidar, porque ficam doentes, né? Tá bem complicado. Então, assim, quando eu falo sobre questão de gerir pessoas, porque assim, Davi, como eu já falei, eu tenho 40 anos, né? E a gente se conhece há muito tempo. Eu entendi que se a gente não trabalhar como ser humano, entender o nosso lado, a gente também não vai progredir. Você vai desistir da primeira coisa. Exato. E a luta, ela é diária, né? Eu me lembro como se fosse hoje. Quando eu trabalhava como CLT, né, que eu ganhava salário, eu chegava no final do mês e eu não tinha dinheiro para comprar uma pizza. Uhum. E aí eu falava assim para mim, eu tenho que trabalhar porque eu quero um dia no final do mês, se eu quiser comer pizza, se eu quiser comer japonês, se eu quiser comer frango assado, eu tenho que ter esse dinheiro. E hoje é muito engraçado, quando às vezes chega dia 30, 31, eu fico assim feliz. Eu falei, caraca, eu quero comer um hambúrguer, quero comer uma pizza. Mas aí eu lembro, caraca, dia 30, antigamente eu não tinha esse dinheiro, hoje eu posso comprar esse hambúrguer. E é verdade, não é coisa de 5, 10, 20 reais, tá? Uhum. Porque às vezes você não tem, igual você acabou de falar, você foi comprar verduras lá, não sei quanto foi sua feira. Não sei quanto foi sua feira. R$68, Germani. Eu lembro do número. Olha aí. Entendeu? Então, assim, você olha assim, poxa, R$68 não é nada, mas em algum momento, quando você não tem, é muito. É tudo. Entendeu? Então, assim, hoje, quando a gente fala sobre a questão de humanidade, humanizar é muito importante. Eu trabalho hoje dentro do salão e a gente tenta humanizar as pessoas, trabalhar com as pessoas da melhor forma, trazer aquela beleza, transformar a beleza em um espetáculo da vida, porque é importante. Não importa se eu fiz formação fora do país, né? Porque assim, como eu te falei aqui, a nossa conversa, né, ela vai durar muito mais se a gente começar a falar de tudo. Com certeza. Mas a gente está falando aqui sobre uma essência. Eu sou essa essência. E eu sou uma pessoa muito grata.
quando você falou sobre a gratidão a mim, eu também sou grato a você, porque quando você me levou lá na Juliana Paz pra gente dar treinamento, eu também não tinha R$1 e você pagou meu almoço. Entendeu? E a gente não perdeu o nosso estilo, nosso style, né? Eu tava lá muito bem arrumado, a gente tirou foto, a gente visitava, e era assim. E a primeira oportunidade, quando eu tava no Walter, eu falei, Davi, vamos botar o Oil Therapy no Walter, e a gente começou a fazer os trabalhos também juntos, e é assim. Ah, ganhou-se muito dinheiro? Não sei, mas fizemos. Né? Exato. Naquele momento, Exato. a gente sentiu a mão abraçada. Hoje, muitas das vezes, você não precisa do dinheiro. O dinheiro, ele é a consequência das coisas, claro. Mas, assim, o melhor é você ter amigos. Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu sou uma pessoa de poucos amigos. Eu tenho pessoas que eu conheço de muito tempo, tem pessoas que eu ajudei, tem pessoas que só me procuram quando precisam, e essas pessoas eu filtro. Deixa pra lá, segue o seu rumo, né? Porque eu também ajudei muitas pessoas. Mas hoje, quando eu vejo um cabeleireiro sonhar, recentemente estava dando aula na Ana Hickman, foi onde eu reencontrei o Alexandre. E aí eu falava com os alunos, eu falava assim, gente, não desistam, a nossa área, ela se acabou porque as pessoas Sim. Só que assim, não desistam, ainda tem muita coisa para se extrair disso. Então hoje eu sou muito além, tipo, eu não dou só um curso para vender um produto, eu faço lá a venda do produto, a ideia de como ele vai, o markup, tudo para que aquelas pessoas entendam que assim, nós não tivemos, Davi, a cultura de guardar dinheiro, nós não tivemos a cultura de nos planejar, a gente não tem cultura de ter seguro de vida, de ter seguro de celular, de ter seguro de carro, a gente não tem. E aí, quando você não tem plano de saúde, a gente não tem a cultura de ter um plano de saúde. Às vezes não é só cultura, porque você vai pegar um plano de saúde hoje, é R$800, R$700. Como é que paga, né? Aí você tem o marido, a esposa, os 2 filhos, é 2.000. E aí paga mais 1.000 e poucos de aluguel, paga mais não sei o quê. Então, assim, hoje, todos nós estamos numa luta contínua. Todos nós estamos numa luta contínua. Eu estou numa luta contínua. Eu, minha equipe, meus profissionais, meu casamento, meu relacionamento, todos estão numa luta contínua. E a gente precisa acreditar que nós somos capazes de girar essa roda e ir. Absolutamente. Absolutamente. Entendeu? Isso é a mensagem mais bonita que essa conversa poderia trazer. É reconhecer que a gente precisa ter em mente, tem que ter clareza de que as coisas não estão resolvidas, de que a luta continua, mas essa luta, ela é nossa. Não dá para delegar. A gente tem que encarar e tem que fazer acontecer todo dia. É todo dia que a gente faz acontecer. Você estava falando dessa cultura financeira, os Estados Unidos, ele é uma escola, né? Porque a vida nos Estados Unidos, ela é toda pautada na previsibilidade. Então, insurance, seguros, tem para tudo. Você não faz nada nos Estados Unidos sem seguros. Nada. O meu salão tem que ter seguro. Eu tenho que ter seguro para o meu cliente que vai no meu salão, porque se uma senhora cair, quebrar uma perna, ir num pronto-socorro aqui é caríssimo. Uma emergência aqui é caríssima. E não tem UPA, aqui não tem saúde pública. Então, assim, a gente vai passando pelas experiências, vai absorvendo, vai aprendendo, e isso vai moldando a gente. Sim. Germane, a nossa conversa, ela poderia durar 3 horas, né? Porque a gente tem papo mais do que para falar. Mas a gente vai voltar, a gente vai ter mais conversa. Eu queria muito que você trouxesse uma mensagem do seu coração para quem está nos assistindo, para os cabeleireiros que estão iniciando nessa profissão, para que você traga inspiração para eles. Eu acho que essa conversa ela é inspiradora por si só, mas eu queria muito que você trouxesse uma mensagem gostosa do professor Germane para essa geração nova que está chegando aí. Olha, o importante, né, a gente, às vezes é meio clichê você dizer não desista, né, porque a gente não pode desistir. A nossa área, como eu falei, é uma área que nos dá, quem gosta, né, como eu falei lá no início, eu não gostava de fazer cabelo, mas eu gosto de pessoas. Então hoje, talvez, a minha paixão não é só cabelo, são pessoas. E a ideia é que você não desista de ir além, continue conquistando. Eu não desisti por mais falhas e erros e acertos, né? Porque assim, quando eu entrei dentro de uma multinacional, eu queria estar ali dentro.
Mas eu não sabia que tinham regras, né? Como eu falei ali no início, tinha que ter uma carteira de habilitação. Se não tivesse uma carteira de habilitação, você não ia trabalhar, né? Então, assim, então hoje, não perca a sua essência, tá? Hoje eu sou uma pessoa o que eu era com 19 anos, 20 anos, hoje com 40 é totalmente diferente, sou uma pessoa muito mais estruturada, muito mais estabilizada, muito menos louco, né? Mas eu não perdi a minha essência. Eu não desisto, eu continuo sendo grato, eu continuo amando, eu continuo vivendo cada dia como se fosse um novo. E até assim, eu já estudei a Bíblia, né? Então eu sempre falo assim, hoje eu sou uma pessoa espírita, mas assim, eu já estudei a Bíblia e falo assim, não se põe o sol enquanto você esteja encolerizado, você não pode dormir magoado, chateado. Você tem que pensar que amanhã é um novo dia e que Deus vai te prover um novo sol, uma nova chuva, para você continuar conquistando o que você quiser. Então, assim, todo mundo é capaz disso. Então, não desista, lute, continue, e é isso aí. Meu amigo, você me inspira, você é maravilhoso. Gente, esse é Germani Martins, um amigo do meu coração que eu faço questão de compartilhar com vocês. Isso aqui é um presente para nós. E eu quero aproveitar a oportunidade para pedir para você dar uma força para o nosso canal. Então, se você ainda não segue o canal, dá o seu like no nosso vídeo, compartilha nas suas redes sociais, ajuda a gente a crescer esse trabalho, porque esse trabalho ele tem esse objetivo de levar inspirações. Às vezes você não é um cabeleireiro, mas parou para ouvir o nosso podcast. Às vezes você não trabalha com a área da beleza, mas você ouviu uma mensagem extremamente positiva, que a ideia é essa, é Beauty in Mind. É a beleza no mais profundo da sua mente. Então, dá essa força pra gente, ativa o sininho de notificação e dá essa força pra gente poder crescer esse trabalho. Germani, um beijo no seu coração. Muito obrigado por participar. Agradece a Vitória aí também, a paciência. Vitória tá ali. A gente começou o dia fazendo a homenagem à Lady Gaga. O show então, que ela fez no Rio de Janeiro. A Vitória aqui, vem cá, Vitória. Ô, Vitória, eu sou apaixonado pela Lady Gaga também, né? Aí no meu telefone, no meu WhatsApp, fica lá, Stephanie Germanotta. Eu assistia os clipes dela escondidos. Se quiser mudar meu nome aí, não precisa botar Germani Martins, pode botar Stephanie Germanotta. Stephanie Germanotta. Isso. Que era o nome dele. É o nome do quê? Era o nome dele de Lady Gaga. Ah, sim. É o nome original dela, né? Muito bom, olha, maravilhoso. Obrigado pela paciência aí. E é isso. O que precisar, pode contar comigo, estou aqui junto. Quando chegar os seus produtos para vir para o Brasil, pode trazer para cá para a gente desenvolver aqui. Não, já tem um kit separado para você. A sua opinião para mim vale ouro. Eu quero muito a sua opinião. Te amo, tá? Obrigado. Te amo, querido. Muito obrigado e Deus abençoe muita prosperidade para você. Amém. Beijo. Tchau, tchau.